Olá, meu nome é Giovana Gersel, eu sou advogada do Lima Nunes e Volpatti Advocacia e Consultoria e hoje eu vou ensinar vocês um pouco mais sobre direito do consumidor. Nós aqui da Lima Nunes e Volpatti recebemos vários casos de pessoas que se sentem lesadas em relação de consumo, mas às vezes elas não sabem direito se elas são consideradas consumidores e o que fazer nessa situação. Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do consumidor é todo aquele que é destinatário final de um produto. Mas, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ser consideradas como consumidores. É o caso, por exemplo, de pequenas empresas e profissionais liberais, como uma costureira, por exemplo, que compra uma máquina de costura para o seu próprio sustento. Em comparação à grande indústria, ela é vulnerável, então por isso ela pode ser considerada como consumidora. Também é o caso do taxista, que às vezes faz um financiamento com o banco para poder pagar o seu carro e assim gerar o seu sustento. Então toda aquela pequena pessoa jurídica que ela é vulnerável comparada à grande indústria, ela pode ser considerada consumidor nesse caso. Nós também temos o caso de consumidores quando se pensa na coletividade, que são naqueles casos de recall de produtos ou publicidade enganosa. E no artigo 17 do CDC nós temos a figura do consumidor bystander, que é a vítima de um acidente, como por exemplo uma vítima de um acidente de trânsito, uma pessoa que foi atropelada por um ônibus. Ela não está consumindo diretamente o serviço daquele ônibus, mas para o CDC ela é considerada como consumidor também. E qual é o efeito disso para você, pessoa, consumidor? O efeito é que quando você está lidando com relações de consumo, tanto o fornecedor de produtos quanto de serviço, ele responde objetivamente pelos danos que ele te causa. Isso porque, de acordo com a teoria do risco da atividade, a partir do momento que o empresário resolve entrar numa atividade empresarial, ele assume os riscos dessa atividade, não devendo o consumidor assumir todos os riscos por si só. Então, por isso que existem vários casos de que você entra no judiciário para buscar um ressarcimento e até pedir danos morais. A responsabilidade objetiva significa que é a empresa que tem que provar que ela não te causou algum dano. Então, como existem vários casos de pessoas que não sabem exatamente como pedir danos morais, nos casos de direito do consumidor, eu vou te dar agora algumas dicas de como garantir os seus danos morais. Embora a responsabilidade seja objetiva, é sempre importante provar que você teve muito trabalho e que você teve danos morais, porque nem todos os casos os danos morais são considerados in re ipsa, ou seja, eles são considerados sem precisar ter prova. As dicas que eu vou te dar, isso vale para praticamente qualquer caso que você tenha como consumidor. Primeiramente, quando você se sentir lesado, tire fotos, guarde e-mails, ligue para o serviço de atendimento ao consumidor. É muito importante você anotar o número de protocolo, o número do seu atendente e o horário da sua ligação, principalmente que você faça essas ligações mais de uma vez. Com isso, o seu advogado vai poder montar uma planilha e provar que você realmente tentou buscar uma solução administrativa várias vezes e que a empresa foi negligente com você. Uma outra dica que eu posso te dar é que antes mesmo de você ligar, você baixe um aplicativo para gravar as suas ligações e assim você vai poder anexar elas no processo e provar o atendimento, se foi bom, se foi ruim e tudo mais. Além disso, eu também indico, depois dessas ligações, você ligar no Procon e registrar uma queixa. Além disso, mande e-mails. Prove que você tentou entrar em contato com essa empresa várias vezes. O dano moral, ele acaba sendo provado pelo fato de que você teve que despender uma energia desnecessária para resolver um problema que a empresa deveria resolver para você desde o início. Então agora eu vou te falar sobre casos da internet. Por exemplo, se eu comprei um produto na internet e ele foi entregue com muito atraso, ele gera dano moral? Não necessariamente. A não ser que você tenha provas de que esse atraso tenha te gerado uma grande consternação. Um caso que é famoso é de um indivíduo que ele comprou um presente para a filha dele. E como é que ele conseguiu esses danos morais? Ele provou que ele que ele comprou esse produto com muita antecedência, a data do aniversário da filha dele, que ele entrou em contato com a empresa diversas vezes para o produto ser entregue na data que foi prometido e que depois passou o aniversário da filha e ele ainda não tinha entregue. Então isso conseguiu comprovar os danos morais dele, não só o mero atraso. Um outro caso que é extremamente, infelizmente famoso, são das fraudes, principalmente em sites como Mercado Livre, Buscapé e etc. Essa fraude ela acontece como? Você coloca um produto seu para vender no Mercado Livre,
O estelionatário, ele no Mercado Livre pega os seus dados e aí ele te manda um e-mail. E aí você oferece seus dados bancários para ele, envia o produto e ele nunca te paga pelo produto que você enviou. Como é que você pode agir nesses casos? Primeiramente, é muito importante você saber que esses sites você nunca negocia por e-mail. No Mercado Livre, por exemplo, todas as negociações devem ser feitas intermediadas pelo site. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o site antes de você enviar o produto. Mas, de qualquer maneira, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eles entendem que o Mercado Livre tem responsabilidade objetiva também nesse caso. Então, se você já caiu nesse golpe e não sabe o que fazer, procure um advogado que possa te orientar e entrar com uma ação contra o site. Porque o site, embora você tenha que ter tido diligência na hora de vender o seu produto, ele é obrigado a proteger as suas informações. E como a maioria dessas fraudes acontece só porque o estelionatário ele conseguiu ter acesso à sua informação por meio do site, o STJ entende que você pode sim pedir indenização e ressarcimento através do Mercado Livre. Mas por via das dúvidas, tenha muito cuidado sempre com o que você vai vender e o que você vai comprar online. Registre todas as suas vendas, as suas comunicações com os compradores e lembre-se sempre, ligue no serviço de atendimento ao consumidor, registre queixas no Procon, grave e-mails, tire fotos. Você precisa das suas provas e elas precisam estar muito explícitas para você conseguir garantir o seu dano moral. Então é isso, essas foram as dicas que eu dei para vocês hoje. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem entrar em contato conosco e se inscrevam no nosso canal para que a gente continue te dando mais dicas.